Então, nós vamos falar dos patriarcas, e nós já falamos de Abraão na primeira semana. O Abraão, onde Deus apareceu para ele e falou: sai da tua terra, da tua parentela, e vai à terra que te mostrarei. Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo, nosso Salvador, nasceu da descendência de Abraão. Depois nós falamos do filho dele, Isaque. Os seus pais, Abraão e Sara, tiveram ele na velhice. Vimos o seu casamento com a Rebeca. E hoje nós vamos falar sobre o Jacó, que é na sequência, né? Abraão, Isaque, Jacó, e aí semana que vem vamos finalizar com José. Aí fechamos a série Os Patriarcas, tá bom? Vamos começar então no seu nascimento. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Parece que repete, né, na família patriarcal, esse problema da esterilidade. E mais uma vez, aparece essa questão da estéril. Mas ele orou, e a mulher dele ficou grávida, a mulher de Isaque. Mas em vez de um filho, tinha 2. Cuidado com suas orações. Deus te manda 1, Deus manda 2. Gêmeos. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó. Então, Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu peludo, revestido de pelo, e o irmão nasceu agarrado no seu calcanhar. Na época eles davam o nome de acordo com algum acontecimento. Então os nomes deles estão relacionados a essa cena, peludo, o outro porque era o agarrado no calcanhar, do irmão Jacó, calcanhar. Esses meninos cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Interessante, né? 2 filhos, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo ventre, a mesma cultura, a mesma educação, mas um era homem do campo, o outro homem pacato. Cada um tinha o seu jeito, as suas preferências. Um gostava mais da vida ao ar livre, outro já era mais dentro de casa, uma vida mais reservada. Cada um tinha a sua personalidade, embora gêmeos. Existe um negócio para entender a história de Jacó chamado o direito de primogenitura. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Na cultura do Antigo Testamento, na teologia do Antigo Testamento, existia o direito de primogenitura. Por exemplo, eu sou o filho primogênito da minha casa, o filho mais velho, o primeiro. Eu tenho mais 2 irmãs mais novas que eu. Então, se fosse na minha família, eu receberia esse direito de primogenitura. Eu receberia essa bênção do meu pai. Esse direito de primogenitura
era uma bênção de liderança da família, de dar continuidade na família, o mais velho, o mais maduro. Havia uma responsabilidade sobre os ombros e uma bênção que o pai dava na sua morte, para que aquele filho fosse próspero e pudesse dar continuidade no nome daquela família. E na história bíblica, Esaú era mais velho por poucos minutos, segundos, porque nasceram gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. E logo veio Jacó agarrado no calcanhar do irmão. Então, o que nasceu primeiro foi Esaú, e a ele lhe era reservado essa bênção. Mas um dia o Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas, e Esaú chega com muita fome, e Esaú fala assim: ô Jacó, me dá um pouco dessa sopa de lentilhas. E o Jacó fala assim: eu só te dou se você me dá o seu direito de primogenitura. O Esaú menospreza esse direito. Esaú diz que ele, tudo bem, isso não serve para nada mesmo. Diz que ele foi lá, comeu o prato de lentilhas. O texto fala que ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Pouco caso com o direito de primogenitura, não deu valor nessa bênção. Ele vendeu para o irmão esse direito de primogenitura. Até ficou um ditado popular hoje, que fala assim: por um prato de lentilhas, que significa o quê? Lucro pequeno. Ah, você fez uma coisa, não, você vendeu o seu carro por um prato de lentilhas. Talvez você já ouviu essa expressão. É um ditado popular, uma expressão bíblica inclusive, que é assim: ah, você trocou por algo de pouco valor. O que Esaú fez aqui reflete uma pessoa que não valorizou aquela bênção que ele iria receber do seu pai. A história vai passar, vai chegar o dia que o pai já está velho, o pai está cego, e o pai precisa dar a bênção de primogenitura. Aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, este tinha acabado de sair da presença do seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Então, o que acontece aqui é um dia muito triste para essa família, onde o pai, percebendo que já era o fim dos seus dias, o pai fala: Esaú, prepara uma caça para mim, prepara um prato, uma comida. Diz que o pai gostava mais dele, né? Porque saboreava a sua comida, e a mãe gostava mais de Jacó, porque ele era mais caseiro. Havia um favoritismo. Esse foi o tema da pregação da semana passada. Então o pai fala: Esaú, traz para mim uma bela comida, uma caça, e nós vamos dar a sua bênção hoje. A Rebeca estava ouvindo a conversa. Rebeca, ouvindo a conversa, ela dá um jeitinho. Ela resolve com as próprias mãos. Ela fala: Jacó, seu pai vai dar a bênção. Então você precisa se adiantar. Você precisa pegar essa bênção do pai. Rebeca se envolve na situação, no favoritismo. O pai já cego, talvez não ia conseguir enxergar bem se era Esaú, se era o Jacó. Isaac coloca a roupa do irmão. O pai diz: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Ele percebe alguma coisa, mas não consegue entender o que estava acontecendo. E ali ele abençoa com direito de primogenitura Jacó. Depois o irmão vai chegar,
Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão Jacó. O irmão chega e fala: pai, aqui está a caçada, vamos saborear, vamos receber essa bênção. O pai fala assim: como assim? Eu já dei a bênção. Me deu a bênção para quem, pai? Para você, não foi? Não, pai, não sou eu. Descobre que o irmão enganou. E ali no versículo fala: eu matarei o meu irmão Jacó. Um ódio, uma raiva. A família agora está em frangalhos, uma disputa, uma briga, um ódio, uma amargura. A Rebeca precisa dar um jeito, então ela diz: agora pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer, levante-se e fuja para a casa do Labão, meu irmão, em Harã. A mãe, percebendo a situação com seu instinto materno, vendo que poderia acontecer um assassinato na família, uma briga, ela diz: Jacó, foge de casa, porque seu irmão vai te matar. E é muito triste essa cena, porque daí o Jacó vai ficar muitos anos sem ver mais a sua mãe, sem ver mais seu irmão. Seu pai já estava ali, cego. Então, é complexo, né? A gente fala aqui nesse ponto a responsabilidade humana, a soberania divina. Deus falou que o irmão mais novo, mas até que ponto nós temos que mentir, temos que enganar para que as coisas aconteçam? Então ali os teólogos entendem que a Rebeca errou. Ela tentou resolver, tentou dar um jeito, mentiu, ele enganou o pai. E isso nos traz ensinos também, né? Sobre mentira, engano. Deus não se agrada de mentiras nem de engano. Deus poderia dar outra forma, outro jeito, mas nunca em cima desses pecados, desses vícios. Então Jacó, ele foge, e Jacó conhece Raquel, a sua esposa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Então ele foge do irmão, segundo o conselho da mãe, e lá ele conhece uma jovem que ele se apaixona. Essa jovem chama-se Raquel. E na cultura da época, tinha que pagar um dote ao pai. Coisa boa, imagine você tem 3 filhas, hein? Você tem 3 filhas, cada um que for casar com a tua filha, 30 mil na sua conta. Meu Deus, maravilhoso. Então, era assim: você quer casar com a minha filha? Paga um dote. Quando eu fui casar com a Abel, se eu tivesse que pagar um dote, estava enrolado. Não tinha dinheiro nem para nossa própria sustento. Imagine o pai ainda pagar para o pai dela um dote. Mas era a cultura da época. E como ele não tinha dinheiro, ele oferece trabalho. Ele fala: eu vou trabalhar 7 anos para casar com sua filha. Ele oferece o seu trabalho. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. É um versículo muito lindo, eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo mostra que quando você ama verdadeiramente, até o esforço é leve, até o tempo se torna leve. Diz que foram como poucos dias, 7 anos, pelo muito que ele amava. No dia do casamento dele, o seu sogro o engana. Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova, antes da primogênita. Então chega lá 7 anos de trabalho, no dia que ele pode agora então casar com Raquel,
o sogro dele fala assim: tem mais uma cláusula nesse contrato que a gente não tinha conversado. A cláusula é o seguinte: para você casar com Raquel, você tem que casar com a Lia também, porque a Lia era a filha mais velha. Então, o coitado do Jacó trabalha mais 7 anos para ter direito a Raquel ainda, casar com ele. Então foram 14 anos que ele teve que trabalhar por Raquel, que era o seu amor. E aí ele fica 14 anos ali com o sogro, trabalhando, e tem 2 esposas, né? Ele casa com 2 mulheres, Lia, Raquel e Lia. E você vê que agora parece que, de maneira irônica, aquele que havia enganado o irmão, agora o sogro o engana. Parece que é a lei da semeadura, né? O que a gente planta, a gente colhe. Um dia ele agiu com astúcia, enganando o seu irmão, agora o sogro também o engana. E agora então, ele passa pela essa experiência tão difícil. E nessa história de 2 mulheres, quem é casado aqui sabe, uma já é difícil, 2. Aí, por que uma é difícil? Você sabe que uma mulher, quem é casado aqui sabe, mulher manda na casa, mulher manda na sua vida, mulher manda na sua roupa, ela manda em tudo. Aí 2 ainda, né? Agora, com 2 mulheres, ele tem 12 filhos. E aí são as 12 tribos de Israel. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. As 2 irmãs rivalizavam. A Raquel era era a esposa amada, mas a Lia dava filhos, e numa cultura da época onde ter filhos era um status, era uma necessidade, a mulher não trabalhava fora, a mulher não podia ficar na rua, um contexto totalmente diverso do nosso de hoje, especialmente aqui no Brasil. O que era o sonho de uma mulher? Ter filhos. E ali começa a rivalização. Lia provoca Raquel. A Raquel chega no Jacó, fala: Jacó, dá-me filhos, né? O Jacó fala assim: pô, o que eu tenho a ver com isso? Né? Eu sou Deus. Não, se você não me der filho eu vou morrer, eu vou ficar em depressão, vou começar a tomar Rivotril. A mulher fica louca, né? E ele: o que eu faço se Deus não abre o seu ventre? E a outra tendo filho e vai, e ela: não, tem filho com a minha escrava. Então, aquela ideia, né, que você tivesse um filho com a escrava, era como se fosse seu. Aconteceu isso com Abraão também, Sara. Então, aí vai filho daqui, filho dali, vai, quando vê, um homem tem 12 homens. Eu fico imaginando, né, um sujeito que tem 12 filhos homens, é um time de futebol, gente. Vamos marcar um racha, time do Jacó contra o União, pronto. Um é goleiro, um é lateral, o outro é atacante, dá 12 pontos, escalou todo mundo ali, né? 12 filhos. E ali são as 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. É importante compreender isso, porque todo o Antigo Testamento, ele vai se construindo agora em cima das tribos. E hoje nós temos uma nação, chamada nação de Israel, que vem dessa formação bíblica, histórica, onde esses filhos foram gerando filhos e outras gerações, e assim expandindo essa nação. De volta para casa, então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e minha vida foi salva.
Isso aqui é um momento importante na vida de Jacó, quando ele decide voltar ele já cumpriu os 14 anos com o sogro, e ele decide voltar para um encontro com seu irmão, e quando ele está voltando, ele passa por um lugar chamado Val de Jaboque, está lá em Gênesis 32, e nesse lugar chamado Val de Jaboque, ele tem uma experiência espiritual, ele tem um encontro com o próprio Deus, e ele luta com Deus, e ele chama aquele lugar de Peniel, vi Deus face a face. E nesse momento Deus muda o nome dele, de Jacó, você não vai chamar mais Jacó, agora o seu nome vai ser Israel. Jacó significa calcanhar, enganador, grudado no irmão. Israel significa príncipe de Deus. Uma mudança do nome e uma mudança da vida que ele teve naquele dia. Diz o texto que ele saiu mancando. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Foi uma experiência com o divino, onde Deus mostrou para ele, quem manda não é ele, é Deus. E ele era duro, ele lutou. Deus mostrou para ele que a perna aleijada era um lembrete de que Deus estava no controle de tudo. O Val de Jaboque é uma mudança. Nós chamamos hoje de conversão. Foi uma mudança muito importante na vida dele. Deus mudou o nome dele. Deus mudou o passado dele. Deus fez ali um novo momento na vida de Jacó, agora Israel. E logo depois ele encontra o irmão. Já estou encerrando aqui, já estamos indo para o final. Jacó se reconcilia com seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, o beijou e choraram. Depois desse encontro com Deus, ele encontra com o irmão dele. E esse encontro tem muita tensão emocional, porque esse encontro era uma volta ao passado. Esse encontro estava tomado de amargura, de ódio. O Esaú falou assim naquele dia do engano: eu matarei o meu irmão. Esaú está indo ao encontro, Jacó ao encontro, e quando eles se aproximam, a reação é inesperada. O Esaú corre ao encontro, o abraça, o beija. Isso demonstra reconciliação. Os irmãos choram. Essas lágrimas representam a libertação de anos de mágoa, de anos de dor. Não é só um choro de emoção, é um choro de cura, é um choro de perdão. Antes inimigos, agora irmãos novamente. O final da vida de Jacó, depois Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, Eteu. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. Então aqui já estamos na final da vida dele, ele está bem idoso, ele muda para o Egito, há uma fome na terra, o filho dele José, vai ser a pregação da semana que vem, o filho dele José está no Egito, ele vai ao Egito, e lá ele pede para ser enterrado, perto de Hebrom. Aplicações práticas. A primeira aplicação prática, vamos falar de 3.
para a gente finalizar, os prazeres são rápidos, mas custam caro. Vamos trazer então essa passagem para a nossa vida hoje. Esaú desprezou o direito de primogenitura. Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele comeu aquela refeição em poucos minutos e foi embora, e menosprezou algo de muito valor. Os prazeres do pecado são muito atrativos, mas custam caro. Nós temos que tomar cuidado para não trocar um valor, algo para nós de um valor espiritual, não trocar por um momento de prazer momentâneo, poucos minutos de prazer, e menosprezar algo tão importante para a nossa fé. O livro de Hebreus cita essa passagem. Tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. O livro de Hebreus mostra esse ato de um momento que Esaú teve na sua vida de perder o sentido real das coisas. O pecado cegou, o momento ali deixou vulnerável, a fome, e ele trocou o direito por algo tão momentâneo. A segunda aplicação é que o amor é paciente e tudo espera. Gênesis 29:20, assim por amor a Raquel serviu Jacó 7 anos, esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Quando você ama, você espera, você aguarda, você tem projetos, tem objetivos juntos, tem sonhos juntos. Nós vivemos hoje uma geração do descartável. Enquanto você me serve, eu estou com você. Nós vemos hoje uma geração de jovens que vão numa balada e aquela música tão alta, não dá nem para conversar, já se beijam, se agarram, e não há nenhum compromisso, não há nenhum respeito, e assim, ao mesmo tempo que iniciou, já se acaba, e é algo totalmente utilitário, passageiro, descartável. E nós, como cristãos, entendemos que nós somos chamados a um compromisso, a uma fidelidade, a uma caminhada juntos. Eu quero convidar você a ler comigo 1 Coríntios 13. Vamos ler juntos na tela? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. É isso que o cristão deve buscar nos seus relacionamentos. Em último lugar, encontro com Deus é concerto do passado. Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Interessante. Aqueles dois irmãos, havia um ódio, havia entre eles um rancor. Mas quando Jacó encontra-se com Deus, a sua vida é transformada.
Talvez o irmão dele falou: Jacó, você está mancando, meu irmão? A sua perna aí está mancando? Pois é, meu irmão, eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus e minha vida foi mudada. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais aquele Jacó. Eu amadureci, eu mudei. Deus preparou um Labão na minha vida para eu colher o que eu plantei. Mas hoje eu sou outra pessoa, meu irmão. Eu tenho uma nova vida. Eu passei lá no Val de Jaboque, no Peniel. Gente, quando uma pessoa, ela tem um encontro com Deus, a vida vai se organizando, a vida vai mudando. A gente ouve tantos testemunhos de pessoas que tiveram um encontro com Cristo, e hoje são pessoas diferentes, estão melhorando, estão sendo pessoas melhores, estão buscando deixar para trás o rancor, o ódio, a amargura. Tem uma frase que diz assim: quando o caminho de um homem ou de uma mulher agrada a Deus, Ele faz que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Talvez tenhamos um passado difícil, talvez você que hoje na igreja tenha um passado complicado, já enganou, já mentiu, já traiu. Mas quando você se encontra com Deus, com o seu Peniel, quando Deus muda o seu nome, quando você luta com Deus, ali você então começa a ver a vida numa outra forma, e você começa a ver a vida com outros olhos, olhos espirituais, e Deus vai consertando o seu passado, Deus vai mudando o seu futuro, Deus vai dando que até aquelas coisas difíceis, Deus vai fazendo que você consiga ter paz. Vamos falar as 3 aplicações práticas. A primeira: os prazeres são rápidos, mas custam caro. Segunda: o amor é paciente, tudo espera. Terceira: o encontro com Deus é conserto do passado.